Kizaru é uma das principais potências da marinha, sendo um dos 3 almirantes, porém com a última revelação eu não tenho mais tanta certeza sobre isso. Kizaru parece ser um admirador de Nika, e até mesmo foi visto dançando no ritmo dos tambores da libertação. Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e com o último capítulo 1100 de One Piece tivemos uma revelação chocante. Kizaru pode ser um traidor da marinha, mas antes de entrarmos de fato, eu peço que você não seja um traidor do canal e deixe o seu like nesse vídeo. Eu realmente estou confiando que você vai deixar o seu like, então não traia minha confiança e deixe o like nesse vídeo. E com isso então vamos agora para o One Piece 1100, chamado Obrigado Bonnie. O capítulo começa exatamente em sequência do anterior, ainda no flashback de Kuma e Bonnie. Kizaru visita o laboratório de Vegapunk junto com alguns marinheiros como Drake, por exemplo. Ao chegar no novo laboratório de Vegapunk, Kizaru comenta que ali é muito frio e diferente de Punk Hazard, mas Vegapunk diz que planeja recriar o futuro da humanidade ali naquele lugar. Kizaru então já é direto com Vegapunk e fala que ele deveria ter checado o laboratório quando ele chegou, porque havia um Dendemushi ali dentro, e o governo mundial soube que ele andou negociando secretamente com piratas, se referindo ao seu acordo com Kuma de salvar a Bonnie. É explicado que Vegapunk acabou de se mudar para o prédio após o acidente no seu antigo laboratório em Punk Hazard, então ele não percebeu que havia um Dendemushi espião dentro do laboratório. Kizaru então revela que está ali porque o Gorosei Saturno está querendo conversar com Vegapunk, e então eles começam a se comunicar por um Dendemushi. São Saturno diz então que está ciente da negociação ilegal de Vegapunk com o pirata, e nesta fala ele nos revela que a recompensa do Kuma era de 296 milhões, o que é um valor muito alto pelo pouco tempo que ele se tornou um pirata. O Gorosei Saturno então diz que seria uma afronta marinha ter soldados com o rosto de um criminoso. No entanto, como Kuma seria um excelente hospedeiro para clones, São Saturno diz que permitirá o acordo, mas apenas se seguir 3 condições. A primeira condição é que Kuma deve se tornar um Shichibukai, assim ele seria um soldado do governo, substituindo um Shichibukai sem nome que foi derrotado por Ace alguns dias atrás. E esta informação é muito interessante, porque quer dizer que teve outros Shichibukais antes, e esse em específico, que ainda não conhecemos, foi derrotado pelo Ace. Talvez esse tenha sido o motivo do Ace ter sido convidado para o governo mundial para se tornar um Shichibukai, mas como sabemos, ele foi o primeiro e o único a negar um pedido para se aliar ao governo como um dos senhores da guerra. A segunda condição de Saturno para que Vegapunk faça o acordo com Kuma é que Kuma deve se tornar uma arma humana, modificando seu corpo para se tornar um ciborgue. E o Gorosei Saturno então revela sua terceira condição. Ele fala que apesar de Kuma se tornar um soldado ideal, ele ainda possui um histórico com o exército revolucionário. Então, se ele usar esse seu novo poder ciborgue contra o governo, seria um problema. E por isso, a terceira condição é que a mente do Kuma deve ser apagada quando sua cirurgia terminar, abandonando completamente seus pensamentos e sua personalidade. Ao ouvir isso, Vegapunk fica furioso com essa condição porque limpar a mente de um ciborgue é o mesmo que matar um homem, e ele não pode aceitar fazer isso. Mas São Saturno apenas lhe responde que ele não está em posição de discutir com Gorosei, ele é apenas um cientista da marinha, e que essas são as 3 condições para salvar a vida da filha de um criminoso. Mas Vegapunk continua furioso, ele grita que modificar uma pessoa assim é muito perverso, porém enquanto falava, ele é interrompido por Kuma, que com a mão no rosto fala para Vegapunk fazer o que o Gorosei está mandando. Kuma tremendo, então fala que esteve preocupado esse tempo todo se a Bonnie realmente poderia ser curada, e então levantando sua cabeça, vemos que Kuma estava chorando de felicidade, dizendo que
que se a doença da Bonnie for curada, ele fará qualquer coisa que eles mandarem. Vegapunk e Kizaru se surpreendem com essa sua reação, enquanto Gorosei permanece frio. Kuma não estava nem um pouco preocupado consigo mesmo, ele só se importava com o futuro de sua filha. O Gorosei, então, cortando esse momento emocional, pergunta a Vegapunk quanto tempo ele levará até finalizar as modificações do Kuma e a cura da Bonnie. E Vegapunk explica que a cirurgia da Bonnie levará 6 meses, e depois disso ela deverá descansar por 1 ano antes de poder sair na luz natural de novo. Então seu tratamento levará 1 ano e meio, o que deixa Kuma feliz por ela ficar bem exatamente quando fizer 10 anos. Como ele havia prometido para ela. Mas por outro lado, Vegapunk explica que a cirurgia do Kuma levará 2 anos. São Saturno, então, ao ouvir isso, fica preocupado. Ele pergunta como Kuma poderá garantir que ele permanecerá obediente mesmo depois de sua filha estar curada. Kuma então responde que não pretende fugir mesmo quando a Bonnie já estiver bem. Mas o Gorosei não acredita. Ele fala que de qualquer forma a Bonnie será sua refém até que Kuma tenha se tornado um ciborgue completo, e ela só estará livre quando ele passar pela remoção da sua personalidade. Mais uma vez, isso enfurece Vegapunk, que grita dizendo que isso quer dizer que Kuma não verá sua filha depois dela estar curada. E o Gorosei Saturno responde que será assim e pronto. Kuma se tornará um ciborgue sem emoção e depois que Bonnie estiver curada, qualquer contato entre os dois será totalmente proibido, para garantir que eles não escapem. E qualquer sinal de rebeldia entre um deles, Saturno afirma que irá garantir que a Bonnie viva o resto de sua vida como uma escrava. Esta fala do Gorosei mexe com o Kuma, que imediatamente grita que nunca tentará vê-la, mas Kuma diz que só tem um pedido para isso, para não contarem a verdade a Bonnie. Ela não poderia saber sobre sua doença e nem que estaria sendo mantida refém. Por isso, após seu tratamento, era para levá-la ao reino Sorbet, na igreja em que ela cresceu. Kuma então grita que se conceder esse único pedido, ele obedecerá qualquer ordem sem questionar. São Saturno então concorda com isso. Ele diz que não faz diferença o lugar que ela será mantida, contanto que o governo a supervisione. Após o acordo, Kuma se encontra com Bonnie e lhe dá a notícia que eles ficarão ali juntos pelos próximos 6 meses, e Bonnie fica feliz ao saber que seu pai irá ficar com ela nesse tempo. Bonnie, então toda animada, apresenta Sentomaru a seu pai, o chamando de estranho, e logo em sequência corre pelo laboratório explorando tudo o que tem lá dentro. Enquanto isso, Vegapunk está completamente louco de ideias. Ele está tendo tantas ideias que não consegue parar de escrever, e até mesmo menciona que queria que existisse mais 5 dele. E como sabemos, no futuro ele não fez apenas 5 novos Vegapunks, mas sim 6. Vegapunk criou 6 clones seus que agora o ajudam em toda essa pesquisa. O tempo então começa a passar. Vemos Kuma e Bonnie começando seu tratamento. Vemos também que Bonnie e Sentomaru estão mais próximos e se divertem juntos. Bonnie até mesmo faz um desenho de seu pai, que terá uma conexão um pouco mais tarde. E além disso, também vemos Kuma ajudando na reforma e no aumento do laboratório do Vegapunk. Todos se dão muito bem ali. Kuma, Bonnie, Vegapunk, Sentomaru e até mesmo Kizaru são muito próximos e vemos eles comendo juntos e sorrindo. Mas a melhor cena do capítulo com certeza é essa. Vemos Kuma tocando o ritmo dos tambores da libertação e tanto Vegapunk como Bonnie, Sentomaru e até mesmo Kizaru dançando e sorrindo nesse ritmo, com apenas suas silhuetas aparecendo exatamente na posição do deus do sol Nika. Isso me fez ter várias dúvidas, principalmente sobre o Kizaru. Kuma obviamente contou a ele sobre o deus do sol Nika, afinal esse era um dos seus maiores sonhos, o de salvar pessoas e ser um herói assim como Nika.
E também eles parecem muito próximos nesse tempo que passaram juntos. Eles realmente se tornaram amigos. Então não é exagero considerar que Kizaru conheça sobre a lenda de Nika. E ao ver Luffy naquele estado em Egghead, é praticamente certo que quando ele descobrir que Luffy, na verdade, é Nika, ele com certeza se aliará com o Chapéu de Palha. E agora tudo começa a se conectar na minha cabeça. Kizaru, na sua luta contra Luffy, apenas fugiu. Ele não lutou diretamente com Luffy, ele apenas foi atrás do Vegapunk para cumprir a sua missão. Afinal, um Gorosei estava ali o observando, e não tinha nada que ele podia fazer quanto a isso. Se ele se negasse a cumprir a ordem, ele com certeza seria expulso da marinha. Mas se ele realmente conhecesse a lenda de Nika e soubesse que Nika é um deus libertador, ele confiaria que Luffy salvaria o Vegapunk. E após receber aquele golpe do Luffy, por mais que foi um golpe em cheio, ele pode ter se aproveitado para sair da luta e não matar o seu amigo Vegapunk. Assim ele daria uma desculpa plausível ao Gorosei que estava ali, que ele tentou cumprir a missão, mas ele não foi capaz. Com o que vimos nessa imagem, eu realmente tenho minhas dúvidas se o Kizaru será um vilão na história. Eu acredito que ele lutará contra o governo mundial como um traidor da marinha. Assim como Dragon viu como o governo mundial estava errado, eu acredito que Kizaru também possa fazer a mesma coisa. Mas então, 6 meses se passaram e a cirurgia da Bonnie terminou. E tudo correu perfeitamente bem. Até mesmo podemos perceber que as pedras de safira crescendo em seu rosto estão com um aspecto bem menor. Mas antes de ir embora, Bonnie pergunta a Vegapunk se depois de estar totalmente bem, se ela poderia voltar para visitá-lo, e Vegapunk diz que sim. Então Bonnie foi levada de volta ao reino Sorbet, onde Connie e os outros a receberam. Bonnie imediatamente chega contando a todos que se curará totalmente em 1 ano, o que deixa todos os moradores de Sorbet muito felizes. E Connie diz que ficará muito feliz em cuidar da Bonnie nesse ano. Assim então, Kuma se despede da Bonnie. Ele fala para ela que ele ainda é um pirata e então ele não poderá ficar no reino Sorbet para não trazer problemas para ninguém, e que não voltará ali por pelo menos 1 ano. Mas que escreverá muitas cartas para Bonnie. Bonnie fica triste, mas entende a situação. Ela então fala para seu pai que a próxima vez que eles se encontrarem, ela já estará totalmente curada e eles poderão navegar pelo horizonte e viajar para todos os tipos de lugares com ele. Kuma então sorri e diz que adoraria levá-la, mas como sabemos, isso nunca vai acontecer. Afinal, Kuma prometeu nunca mais se encontrar com Bonnie. Bonnie viverá na igreja por mais 1 ano sob os cuidados da equipe médica, mas a equipe médica era composta por agentes do governo. Sua líder era um agente da CP8, chamada Alpha. Ela imediatamente se apresenta a Bonnie e diz que irá cuidar da garota até a sua recuperação. Ela também fala que será estritamente proibido a Bonnie receber visitas de pessoas estranhas. E também as pessoas para vê-la terão que levar seus documentos de identificação. A enfermeira Alpha então olha para o Kuma e, segurando uma pedra, ela despedaça, dizendo para ele que o pescoço de uma criança é muito frágil. Kuma entende a mensagem e diz que não vai mais voltar. E assim, ele olha para Bonnie e, sorrindo, agradece por ela ter nascido. Kuma então sai para o mar para cumprir seu dever como um novo Shichibukai, e a notícia de um novo Shichibukai extremamente obediente ao governo mundial espalha pelo mundo, deixando os piratas do mundo todo tremendo de medo. Vemos as reações de alguns Chichibukais ao saberem da notícia. Do Flamingo ri da informação. Crocodile não se importa muito, assim como Mihawk. E até mesmo vemos a reação de Alvida, que fala uma coisa muito interessante. Ela fala que Kuma parece tão grande quanto Barba Branca. E eu fiquei me perguntando por que uma comparação justamente desses dois. Se você reparar, Barba Branca realmente tem traços muito semelhantes ao de Kuma, principalmente seu rosto e seu queixo. E agora que sabemos que Kuma é da raça Bucaneiros, eu realmente acredito que Barba Branca também era um membro secreto dessa raça.
fazendo com que ela não estivesse totalmente extinta. Vemos também a reação de Ace, Jinbe, Barba Branca e Barba Negra, onde Ace diz que finalmente encontraram um Chichibukai substituto. A Hancock também recebe a notícia, mas se mostra indiferente por se tratar de um homem. Mori, ao ler sobre Kuma, comenta que ele é um homem patinha, mas não tem a menor ideia do que isso quer dizer. Dragon, ao ver o anúncio, tem um semblante triste em seu rosto, afinal, Kuma foi de um revolucionário para um aliado do governo. Sabo até mesmo comenta isso e fica inconformado com a decisão do Kuma. Após isso, podemos ver que Kuma está escrevendo uma carta para Bonnie. Ele diz que está navegando muito nos últimos dias. Ele fala que se tornou muito conhecido e por isso está difícil navegar em paz, mas que ele está explorando muitas ilhas onde eles poderão viajar juntos um dia no futuro, quando ela completar os seus 10 anos. Kuma então dá esta carta a um pássaro carteiro para entregar para Bonnie, e então vemos que Kuma está se aproximando da Vila Fuchsia, e até mesmo podemos ver Luffy adolescente fugindo de um tigre em uma floresta. Outro detalhe também interessante é a bandeira do navio do Kuma, que é exatamente aquele desenho que a Bonnie fez dele enquanto eles estavam em tratamento com o Vegapunk. Nesse exato momento, Kuma recebe uma ligação via Dendenmushi, onde um agente do governo diz que tem uma ordem para ele e pergunta onde ele está. Kuma então no mesmo instante responde que está no East Blue e pergunta qual é a ordem. E com isso, vemos que Kuma de fato se tornou um servo leal do governo, recebendo qualquer ordem a qualquer momento e fazendo elas sem nem mesmo questionar. Esse é o trágico fim de uma das pessoas mais boas de One Piece. E bom galera, esse foi o capítulo 1100 de One Piece. Tivemos uma revelação no mínimo chocante sobre o Kizaru dançando no ritmo dos tambores da libertação. Mas eu quero muito saber o que você acha. Será que o Kizaru realmente irá atrair a marinha para ajudar o Luffy? Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu conto muito com seu like, e também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum novo capítulo, porque assim que um novo capítulo sai, você vai ser um dos primeiros a receber. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!